Olá, hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020. O Arthur completa 1 ano e meio, hein? Olha só, tá ficando um rapaz. Bom, eu venho aqui dizer a você que neste fim de semana eu vou entrevistar o presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Rubens Belfort Júnior, a respeito dessa recidiva, vamos dizer. Vamos ficar aqui entre a segunda onda e o repique, né? Da Covid-19. Espere que eu acho que vai dar uma bela entrevista. Bom, esta manhã todo o país foi assaltado por uma notícia horrorosa. A cidade de Criciúma, em Santa Catarina, foi ocupada na madrugada por um grupo calculado, até agora não há uma definição exata de quem foi que assaltou, qual foi a organização criminosa, quantos bandidos, 30 pessoas. Agora o detalhe é que foram fortemente armadas e que a primeira parada deles foi na frente de um quartel da PM para impedir que a polícia agisse. Simplesmente deixar um obstáculo na frente de um quartel da PM impede que a polícia haja. Até essa hora, sei lá, 10, 11 horas depois do ataque, não se sabe nada do grupo que atacou, ninguém foi preso. Foram presas 4 pessoas que pegaram cédulas na rua de 810 mil reais jogados fora pelos bandidos. O que me chama a atenção é o fortemente armados. Por quê? Olha, recentemente, na cidade de Botucatu, terça-feira, dia 24, um ataque semelhante que apavorou a cidade e levou do banco 2 milhões de reais. Nesse caso, alguns foram presos, né? Eu quero chamar a sua atenção para algumas notícias que eu dei aqui com destaque e que eu mesmo chamei a atenção para elas. A primeira dessas notícias é de que a Procuradora da República, Raquel Branquinho, mandou um ofício afirmando que o presidente Jair Bolsonaro tinha violado a Constituição ao determinar ao Exército a revogação de portarias que facilitavam o rastreamento de armas e munição. Branquinho elaborou um ofício que tramita dentro da Procuradoria e agora o órgão vai decidir. Isso foi em abril, né, e não aconteceu nada porque o Procurador-Geral da República é um puxa-saco do PT e do Bolsonaro. Ou seja, o primeiro grande representante na hierarquia da República do bolsonarismo, né? Pois bem, mas a doutora Raquel Branquinho avisou exatamente o que iria acontecer em Botucatu, o que aconteceu em Criciúma, e só Deus sabe onde acontecerá igual. Eu sou do sertão do Nordeste, esse tipo de ataque é chamado lá de réplica do cangaço. Se ataca a cidade porque ela não tem um destacamento policial à altura para defendê-la, e o lucro é sempre garantido, né? Mas isso agora deve estar sendo muito facilitado pela decisão estúpida e criminosa do presidente Jair Bolsonaro de anular decretos constitucionalmente cabíveis ao Exército e que ele tomou conta para fazer aquilo que ele disse no dia 22 de abril, na reunião do Ministério, chamado Conselho de Governo, de que iria armar suas milícias populares, ou seja, as polícias militares. A ação da Polícia Militar nesse caso foi bastante suspeita, mas não vou jogar a culpa em ninguém. O que é certo é que, certamente, essa proibição do rastreamento minucioso da venda de armas pelo Exército é um facilitador para as quadrilhas e não para os cidadãos de bem. Essa história de armar os cidadãos de bem é uma lorota fascistoide de um armamentista que vive fazendo isso. Eu detesto isso, feito até por goleador do meu time, quando faz gol, esse negócio de mostrar arma. Mostrar arma não demonstra valentia, não demonstra coragem, ao contrário, demonstra covardia. Covardia grossa, né? A doutora Branquinho se referiu a uma situação extremamente grave, com potencial de agravar a crise de segurança pública no país. Estava certo. Não restam dúvidas de que, pela legislação
Compete ao Comando Logístico do Exército Brasileiro a fiscalização de produtos controlados, como armas e munições. Na avaliação dela, a flexibilização das regras pode favorecer o crime organizado. Outro assunto que eu chamei a atenção aqui, e volto a ele, é que o general Eugênio Pacelli, que até uma coincidência é o nome do Papa Pio XII, foi o Papa da minha infância, né, Eugênio Pacelli, responsável, eu vou ler aqui a notícia, da época, hein? Responsável pela elaboração de normas que facilitavam o rastreamento de armas e munição e que depois foram revogadas por ordem do presidente Jair Bolsonaro, fez uma carta de despedida aos colegas em que defende as medidas implementadas por ele enquanto diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército. Pacelli teve a exoneração da diretoria e sua ida para a reserva, publicadas no Diário Oficial da União no dia 25 de março. Na reunião de 22 de abril, eu repito, foi citada a questão das milícias armadas. E eu quero lembrar que o Bolsonaro, como deputado federal, compareceu ao julgamento do Adriano da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras e do escritório do crime, e o defendeu como herói da defesa do povo, hein? E determinou o filho, hoje senador sonso Flávio Bolsonaro, a dar uma medalha Tiradentes, a Láurea Máxima da Assembleia Legislativa do Estado do Rio para ele. O Flávio Bolsonaro foi à cadeia para condecorar Adriano, e agora, recentemente, quando o Adriano morreu no litoral da Bahia, ele, como senador da República, dá licença que eu estou com a boca seca, está muito seca em São Paulo, denunciou com muita ênfase a violência com que foi o Adriano morto pelas polícias do Rio e da Bahia, lá na cidade de Planalto, lá na Bahia, perto do Morro de São Paulo. Recentemente houve um um incidente que foi o seguinte: um ônibus e um caminhão se chocaram, causando a morte de 42 pessoas em Itaguaí, região de Avaré, e as vítimas, 42 vítimas, foram vítimas, né, de uma colisão na quarta-feira, dia 25, no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, por volta das 7 horas da manhã. Eu quero lembrar também que nesse caso, quando eu falei desse acidente terrível, que eu lamentei essas mortes todas, que o Bolsonaro não lamenta porque ele disse que todo mundo morre, quer dizer, pela lógica dele, não se deve evitar a morte de ninguém, porque a morte é um destino certo, e pela lógica dele, tá tudo, liberou geral nas rodovias, inclusive não compra mais radares, porque radar é para a indústria do crime. Indústria do crime é facilitar o crime de trânsito, acidentes como esse, que são facilitados agora pelas regras da carteira de motorista, que aliás nem tinha o rapaz que dirigiu o ônibus, que causou o acidente, mas alguém aqui me escreveu reclamando, dizendo que eu tinha que lembrar a responsabilidade do João Dória. O Dória é governador de São Paulo e não sei o que ele tem a ver com isso, porque a legislação que afrouxa a fiscalização e a punição dos crimes de trânsito foi aprovada por ordem e determinação do Bolsonaro. Agora, por responsabilidade do Congresso Nacional e da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República deixa tudo correr solto a favor do Bolsonaro, porque o seu chefe, Augusto Aras, foi nomeado fora da lista tríplice dos procuradores, acabando com uma tradição, mas permitido pela Constituição. O Augusto Aras é cúmplice com o Bolsonaro desses assaltos que estão acontecendo em várias pequenas cidades do interior brasileiro. As pessoas fogem da cidade grande para fugir da violência e a violência vai buscá-las lá. E a polícia está devendo explicações, muitas explicações. Aliás, as polícias, né, que são as milícias armadas do bolsonarismo. Eu tenho avisado isso aqui também. Por falar nisso, família Bolsonaro, eu vou ler uma notícia aqui. A desembargadora Marília de Castro Neves foi eleita para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, responsável por analisar a denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro, acusado de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas. Rachadinha é um eufemismo. Não são rachadinhas, não. É extorsão, é roubo. O parlamentar pega dinheiro público, paga um funcionário que não merece aquele salário e esse funcionário devolve a ele 90% do que recebe.
Pois essa senhora Marília, não era sequer para estar exercendo um cargo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa senhora, ela simplesmente acusou falsamente a ex-vereadora Marielle Franco de ter vínculos com facções criminosas. O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo contra ela, mas o processo administrativo não impediu que ela fosse eleita. Ela foi eleita para a vaga do Ministério Público para o Tribunal de Justiça do Rio e além da Marielle Franco, ela também foi processada pelo ex-deputado Jean Willis por ter pedido um paredão profilático para ele. Marília já manifestou apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Em agosto daquele ano, após o então candidato participar do programa Roda Viva da TV Cultura, ela escreveu: "Go, Bolsonaro, go! Let's make Brazil great again." Vai, Bolsonaro, vai, vamos fazer o Brasil grande de novo. Na certa, ela não escreveu em português porque ela não sabe, né? Então preferiu esse inglês macarrônico da campanha de Donald Trump. A nomeação só confirma o que eu tenho dito aqui sobre o controle da Justiça do Rio, da cúpula da Justiça do Rio, pela família Bolsonaro. Essa eleição é de uma candidata única, de uma pessoa que atacou a Marielle Franco, né? É realmente muito suspeita na hora em que o Flávio Bolsonaro está em discussão, né? Pelo peculato. Hoje no meu blog, no blog do Neumann e no portal do Estadão, publiquei um artigo chamado "Bolsolulismo e Obscurantismo Desabam Abraçados". Eu vou só ler para você a linha fina, porque não tenho mais tempo para ler o artigo. Mas voto afundou pacto secreto sinistro e sórdido de Bolsonaro e Lula para serem levados pelo eleitor a disputar, sem intrusos, segundo turno de 2022 em benefício de um ou de outro. Antes de terminar, eu quero registrar uma notícia dada pelo antagonista de que uma reportagem de Nick Patton Walsh, publicada pela CNN Internacional, com base em documentos vazados do Centro Provincial de Controle e Prevenção de Doenças de Wuhan, aponta que autoridades chinesas maquiaram números de casos e mortes por Covid-19 no início da pandemia. Segundo a reportagem, em vários momentos críticos na fase final da pandemia, os documentos mostram evidências de erros claros e apontam para um padrão de falhas institucionais. Os arquivos de Wuhan, conforme foram chamados, somam 117 páginas e tiveram autenticidade reconhecida por especialistas consultados pelo canal de notícias. Antes de terminar, eu vou só registrar que Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, é agora sócio do escritório de compliance Alvarez & Marshall, dos Estados Unidos, e na entrevista que ele deu para mim aqui no Neumann Entrevista, ele disse que é iniciativa privada. Isso aqui eu acho que é uma confirmação disso, porque é uma atitude completamente privada, mas que impede qualquer aventura política dele no futuro. Não vai ser ele o candidato a enfrentar o Bolsonaro numa campanha em que tudo é exposto, sendo sócio de uma companhia que dá assessoria à Odebrecht, cujo dono ele processou e condenou, e é herói nacional por causa disso. Acho que foi um erro, mas isso é problema meu, como é problema dele, ele que está seguindo no rumo privado, só que ele está dizendo que ele está fazendo, ele está dando conselhos para que as empresas não cometam equívocos de ética, e ele mesmo está dando um exemplo de que ele não pode dar conselho sobre esse assunto. Muita força nesta terça, em pé, direto ao assunto. E só a verdade nos salvará.